1h47, hoje é quarta-feira, dia 13 de dezembro, o CRN1 já está no ar. As contas do ex-prefeito Marcelo Crivella foram aprovadas na sessão plenária desta terça-feira. Os 3 primeiros projetos de decreto legislativo foram analisados em tramitação especial em regime de prioridade. Os 2 primeiros relativos às contas do ex-prefeito Marcelo Crivella nos anos de 2019 e 2020. Já o último projeto de lei é relacionado às contas no período do final de 2020, em que a chefia do Executivo estava nas mãos do ex-presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe. A presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereadora Rosa Fernandes, fez uma apresentação em plenário. Em seguida, cada vereador teve 15 minutos para discursar. A defesa teve 2 horas para apresentar seus argumentos e cada líder partidário 3 minutos para encaminhar a votação. Na defesa apresentada pelo ex-prefeito, alega-se a inexistência de irregularidades na gestão da despesa com pessoal. Contudo, é crucial ressaltar que alertas do TCM datam desde 2017 sobre o crescimento dessas despesas, tornando-se imperativo tomar medidas preventivas para evitar o cenário que se desdobrou em 2019. Além disso, a declaração de estado de calamidade pública em 2020, devido à pandemia de Covid-19, suspendeu o prazo previsto para eliminar os excessos, mas não anulou a necessidade de ações concretas. A falta de apresentação de um plano de ação exequível, conforme determinação do parecer prévio do conselheiro relator, e o aumento das despesas com o pessoal para 56,12% da receita corrente líquida no terceiro quadrimestre de 2020, representam um desrespeito às normativas fiscais e à responsabilidade na gestão dos recursos públicos. 2 pontos importantes foram destacados: o não pagamento dos precatórios e o não pagamento do empréstimo do BNDES, que causaram prejuízo de 25 milhões de reais. Outros fatos importantes aconteceram na gestão Crivella do ano de 2019. Essa gestão pode ser marcada pelas palavras rombo financeiro, calote, endividamento recorde, sequestro de valores, colapso financeiro, omissão administrativa, má gestão e falta de planejamento. A gente não pode punir a vida de um homem por ter tentado, de todas as maneiras, ajudar o próximo. Nós fizemos no Rio de Janeiro o hospital de campanha mais barato do Brasil. Nós tivemos pessoas salvas que não teria, se não fosse a agilidade do hospital de campanha na gestão Marcelo Crivella. A defesa do ex-prefeito Marcelo Crivella questionou o parecer do Tribunal de Contas do município, negou irregularidades e afirmou que todos os investimentos foram justificados. Nós estamos falando aqui das contas da segunda maior capital do Brasil. Nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro e todos os mais 5.500 municípios estão de olhos abertos, esperando saber qual é o parâmetro, qual é a regra para o gestor do futuro. Regras de direito financeiro, regras constitucionais, regras orçamentárias foram, de fato, violadas pela gestão do prefeito Crivella? Eu coloco aqui que não. No início da noite, a votação mais esperada do dia, o parecer prévio do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, foi rejeitado e as contas do ex-prefeito Marcelo Crivella foram aprovadas nos anos de 2019 e 2020. Foi aprovado também o parecer prévio do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, favorável à aprovação das contas do governo da Prefeitura do Rio, sob responsabilidade do vereador Jorge Felipe, no exercício de 22 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Foi aprovado as contas do excelentíssimo senhor prefeito Jorge Miguel Felipe
no período de 22/12/2020 a 31/12/2020. Segue a sua promulgação. Alguma declaração de votos? Não tendo, está encerrada a sessão. Ambientes de negócios. Esse foi o tema da primeira roda de conversa do segundo dia do seminário O Rio do Futuro, uma parceria da Câmara Municipal, da Editora Globo e da Rádio CBN. Durante o bate-papo, foram destacados os eventos que a capital tem sediado, como o Web Summit, e a presença do Porto Mara Valley, que é um hub tecnológico na capital. Essa é a principal aposta do poder público para tornar o Rio de Janeiro um polo de inovação e educação. A região vai atrair empresas de tecnologia que vão exigir mão de obra qualificada, gerando emprego e renda. Uma cidade com cerca de 6 milhões de habitantes e com muitos desafios pela frente. O ambiente de negócios nos próximos anos na capital fluminense foi discutido no segundo dia de debates do seminário O Rio do Futuro, que acontece numa parceria entre a Câmara de Vereadores, a Editora Globo e a Rádio CBN. O evento contou com a presença de especialistas, lideranças da sociedade civil e parlamentares para discutir os caminhos para o desenvolvimento sustentável da cidade e o trabalho do Legislativo Municipal nos últimos anos. Na pauta da primeira mesa de debate, temas como o fomento ao ambiente de negócios na cidade. Entre os pontos discutidos, a Lei de Liberdade Econômica, o Alvará a Jato, a criação do Porto Mara Valley e a importância de eventos como o Web Summit para a cidade. O Web Summit tem um impacto, segundo estimativas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Econômico, o impacto na economia de 1,2 bilhão de reais nas 6 edições já programadas para acontecer. A gente tem outras iniciativas na área de inovação e tecnologia. Tem o Programadores Cariocas, que é uma iniciativa que visa formar jovens vulneráveis do Rio em curso de programação. No primeiro ciclo foram 750 jovens formados, sendo que 70% foram negros, 40% mulheres, no mercado majoritariamente masculino, e metade moradores de comunidade. O presidente do Conselho Empresarial do Ecossistema do Turismo, Sávio Neves, destacou que o novo plano diretor da cidade do Rio, aprovado pela Câmara de Vereadores nesta segunda-feira, prevê ações importantes para essa área. Ele também disse que o resgate das atividades dos aeroportos do Galeão e Santos Dumont são fundamentais para o desenvolvimento do turismo. Eu vejo esse plano com ótimos olhos. Não tenho dúvida que nos próximos 10 anos o plano vai refletir o crescimento da atividade turística. Fundamental a gente resgatar e colocar cada um dos 2 aeroportos na sua vocação. O Galeão, como um voo internacional, precisa das conexões domésticas, e o Santos Dumont com a ponte aérea Rio-São Paulo. O diretor executivo do Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência destacou que combater o comércio informal é fundamental para a economia da cidade. A cidade do Rio ela vem assumindo esse protagonismo ao longo dos últimos anos e teve uma parte negativa, que foi até 2020. O Rio de Janeiro, como estado, teve a última colocação no saldo de geração de empregos, e a cidade de Janeiro foi a principal, vamos dizer assim, culpada desse resultado. Foi 70%, 80%. Mas a partir de então, 2021, ganhando musculatura, ganhando protagonismo. E nesses itens que eu destaquei na parte de turismo, na parte de tecnologia e atenção à informalidade, que vai fazer com que essa musculatura se consolide. O gerente-geral de competitividade da Firjan ressaltou que a parceria entre a prefeitura e a instituição tem dado bons resultados. A gente tem o poder público, a gente tem o legislativo, tem entidades empresariais. Eu acho que essa visão holística é que de fato colabora para a gente buscar as soluções para melhorar o ambiente de negócios da nossa cidade. No plano diretor também a gente participou muito ativamente na construção de propostas para a melhoria do plano diretor. Enfim, a gente tem que se aproximar e tem que fazer valer o nosso papel de sociedade civil na construção desses planos. O vice-presidente do Invest Rio, Júlio Azevedo, falou que a capital fluminense segue as principais tendências globais. O mundo hoje ele tem um olhar para a tecnologia, economia verde, o grande tema hoje são as mudanças climáticas. Então, assim, como é que o Rio consegue se posicionar, se antecipar esse movimento global e preparar a sua economia para receber esse tipo de investimento. Então, a gente falou um pouco sobre todo o processo de atração de investimentos de tecnologia que o Rio tem feito e que, como eu falei, conversam com um pouco dessas tendências globais e que vai permitir com que o Rio esteja conectado às principais cidades do mundo, não só do Brasil, mas do mundo inteiro,
inteiro, seja uma referência nesses temas e permita com que, a partir disso, a gente desenvolva a nossa economia, a gente gere mais emprego, a gente melhore a vida do cidadão carioca e a gente melhore a nossa cidade. Para o vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal e presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, Rafael Aloísio Freitas, os impactos do novo plano diretor irão proporcionar mais negócios na cidade com mais segurança jurídica para o investidor. Acho que a gente conseguiu avançar bastante na modernização dos zoneamentos, na nova nomenclatura, vai simplificar os processos de licenciamento aqui na cidade, sempre preservando a questão da sustentabilidade das paisagens naturais. E a importância de se buscar um desenvolvimento sustentável para a cidade, respeitando o meio ambiente, foi discutida na segunda roda de conversas dessa quarta-feira. Tecnologia e economia verde são temas que não poderiam ficar de fora do seminário O Rio do Futuro. Com a participação de Tiago Dias, subsecretário executivo de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Rio, Héctor Guzmão, CEO da Boulder e da Forte Rio, Suzana Kahn, diretora da COP FRJ, Pedro Duarte, vereador-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara e integrante da Comissão Especial do Plano Diretor, e de Tainá de Paula, vereadora licenciada e secretária municipal de Meio Ambiente e Clima, as abordagens foram diversas. Havia uma cultura de muitos anos na prefeitura de que os órgãos da administração pública eles não deveriam submeter na mesma medida ao controle, aos controles urbanísticos, ambientais e etc., como o particular deve. Mas, no final das contas, o que a gente está falando é do meio ambiente e essa diferenciação nessa matéria não faz muito sentido. Então, desde o começo do governo, a gente tem conscientizado, os órgãos têm sido muito cooperativos, né? Não há uma obra feita sem licença hoje em dia, não há nenhuma intervenção do município sem as devidas cautelas. Um exemplo que eu acho muito importante é a questão propriamente de robótica, de automação, que cresceu muito por conta de petróleo, né? Para poder operar as plataformas, etc. Isso tudo está sendo agora objeto de interesse na área da saúde. Quando teve a Covid-19, a pandemia, a gente foi muito procurado para a questão da robotização de leitos hospitalares, para evitar que os enfermeiros, etc., tivessem contato com os doentes. Acho que todos os empreendedores hoje estão muito focados aos desafios sociais. Seja ele uma plataforma digital, por exemplo, do varejo, mas ele tem impacto no social, até aquela startup ou aquele empreendedor que está focado em alguma solução sustentável. O desafio é engajar todos eles num plano de governo que consiga fazer com que eles se vejam como parte. A Câmara Municipal tem muito a contribuir com a discussão. Um exemplo é a lei do ISS neutro, aprovada em junho, que reduz para 2% a alíquota do imposto para operações de desenvolvimento e auditoria de projetos de crédito de carbono. A norma também cria incentivos fiscais de até 60 milhões de reais para o setor. A intenção é transformar a cidade do Rio na capital dos investimentos verdes, além de cumprir metas previstas no Plano Estratégico Rio 2021-2024. Nós temos as duas maiores florestas urbanas do mundo, nós temos um número considerável aí de emissões por ano, uma média aí de 21 mil toneladas de CO2. E aí, claro, como é que a gente enfrenta ilhas de calor, como é que a gente enfrenta as questões das ocorrências climáticas. Outro destaque é a aprovação do Plano Diretor da cidade, que contempla o tema. Por exemplo, Campo Grande vai se desenvolvendo na fronteira da cidade, distante dos empregos. O que acontece é que nós temos menos áreas verdes, porque essa expansão é em cima de áreas verdes, e as pessoas precisam gastar, infelizmente, 1h30, 2 horas no trânsito, num trajeto para ir, depois mais 1h30 na volta. Isso para o meio ambiente é péssimo. Então, nosso esforço foi trazer novas regras que permitam que esses bairros mais próximos ao polo gerador de empregos, ao centro da cidade, possam se desenvolver ao invés da expansão da cidade. O presidente do Legislativo Carioca aprovou as rodas de conversa promovidas em parceria pela Câmara do Rio, Editora Globo e Rádio CBN, que terminam amanhã. A gente sai aqui com os conhecimentos, com as ideias, para que a gente possa, no poder público, implementar interagindo com o poder privado. Então, acho que esse seminário tem dado um êxito muito grande para engrandecer o trabalho da Câmara Municipal. A gente fica por aqui. Uma ótima tarde, até amanhã.